Graças e paz, irmãos. Bom dia. Vamos dar início aí a mais uma Escola Bíblica Dominical. Voltando, né? Semana passada nós não tivemos, mas que o Senhor continue falando aos nossos corações, nos ensinando, né? Mais uma vez, nos dando capacidade de entender aquilo que Ele tem a nos ensinar nessa manhã. Amém? Bom, então nós vamos dar continuidade nos nossos estudos complementares, né, do Apocalipse. Nós terminamos o Apocalipse e começamos alguns estudos para complementar tudo aquilo que diz respeito a que nós vimos no Apocalipse, né? Principalmente falando em relação à salvação, condenação, que é o tema principal ali do livro do Apocalipse, vamos pensar assim, né? E hoje nós vamos falar sobre o tema, na verdade é uma pergunta, né? Se quem nunca ouviu o Evangelho pode ser salvo, de alguma forma, né? Algumas pessoas, elas vão dizer que aqueles que passarem por essa vida sem conhecerem a Jesus, sem receberem da mensagem do Evangelho, né? Por causa disso, por causa desse desconhecimento, pelo fato de nunca terem ouvido a mensagem do Evangelho, automaticamente elas seriam salvos, porque elas estariam inocentes, né, digamos assim. E o principal fator para esse argumento é que as pessoas vão dizer que pelo fato de Deus ser um ser amoroso, né, seria inconcebível então da parte de Deus condenar um inocente ao inferno, assim, seria algo injusto, seria uma injustiça, né, por parte dele. Mas será que realmente quem nunca ouviu o Evangelho pode ser salvo de alguma forma? Para ser bem direto, o que a Bíblia vai dizer? A Bíblia vai dizer que não há nenhuma possibilidade, ainda que mínima, de quem nunca ouviu o Evangelho ser salvo. Essa possibilidade ela não existe. Não existe outra forma de se obter a justificação perante o juízo de Deus, senão pelos méritos do próprio Cristo. E são vários textos que nós podemos citar aí para embasar essa ideia. Atos 4, versículo 12, vai dizer: "E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos." João 14,6 vai dizer: "Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." 1 Coríntios 3,11, "Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo." E Romanos 10,13 vai dizer: "Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo." Então, essa verdade revelada aqui na Bíblia, para nós, de modo algum pode contrariar, né, o fato de Deus ser um ser amoroso, bondoso, misericordioso, né, cheio de graça, enfim, ou nenhum outro atributo de Deus pode ser ferido, então, né, por conta dessa questão. Algumas pessoas acabam entendendo errado esse princípio e pensam que, agindo assim, Deus estaria sendo injusto, né, já que são pessoas que nunca ouviram o Evangelho, como que elas podem ser julgadas por algo que elas não conhecem, né? Só que é exatamente o contrário disso. Agindo assim, Deus está cumprindo com a sua justiça. Na realidade, Ele está sendo plenamente justo, certo? Então nós temos que partir de um pressuposto de que não existem inocentes na raça humana, certo? A ideia de que um injusto, ou na verdade que seria injusto, né, alguém ser condenado, ainda que nunca tenha ouvido a mensagem do Evangelho, ela pode ser facilmente aqui derrubada e contrariada quando nós entendemos que não há inocentes na terra. Na raça humana não existem inocentes. Salmo 143, versículo 2 vai dizer: "Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há nenhum justo vivente." Romanos 3,12: "Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Todos se desviaram", diz. Romanos 3:23, pois todos pecaram
e carecem da glória de Deus. Romanos 5,12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então Deus, de forma alguma, seria injusto aqui no seu julgamento, né? Muito pelo contrário, ele é totalmente justo. Após a queda do homem, lá com Adão ainda lá no Éden, todos os homens, sem exceção, passaram a merecer a condenação eterna, certo? Note que não é a injustiça de Deus que condena a humanidade, mas é a justiça dele diante da própria perversidade do homem, diante da desobediência do homem, que faz com que isso aconteça, certo? Quando um pecador ele é condenado, então, ele não está recebendo a injustiça da parte de Deus, pelo contrário, ele está recebendo da justiça pura de Deus, tal qual os crentes, os salvos, desfrutam da justiça de Cristo, né, pelos méritos do próprio Cristo na cruz, que nos salvou, que nos resgatou, que nos limpou, né, do nosso pecado. Os injustos, aqueles que não creram, também receberão dessa justiça, só que serão condenados, no caso. Tá? Aí algumas pessoas vão dizer assim, mas por que nós temos que pagar pelos pecados de Adão, né? Adão que pecou e é a gente que paga. Só que a resposta para isso é muito simples. Se a gente não quer pagar pelos pecados de Adão, é só nós pararmos de pecar. Se nós pararmos de pecar, nós não vamos pagar pelo pecado nenhum mais. Então, o homem, ele não está sendo condenado pelos pecados de Adão. Nós nos tornamos pecadores, sim, em Adão, ali, mas o homem hoje é condenado pelos seus próprios pecados, pelas suas próprias falhas. Até porque, irmãos, nós hoje, tanto em quantidade como em qualidade, já pecamos muito, muito mais que Adão, certo? Nós já vivemos aí tempo suficiente para fazer coisas que Adão nem imaginava ainda que o homem seria capaz de fazer. Né? Adão pecou, lógico, ele teve a sua responsabilidade, Adão, Eva, né? Só que nós hoje estamos pagando, e o homem paga pelo seu próprio pecado, não pelo pecado de Adão. Ok? Então existem também muitos outros versículos aí que vão expressar a condição da pessoa que nunca conheceu a palavra. Tá? E em todos eles vai ficar claro que, sem conhecer os mandamentos de Deus, o homem perece. E um dos versículos mais claros sobre isso é Romanos 2,12, que vai dizer assim: assim, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que pecaram sob a lei, serão julgados pela lei. Certo? Mas então, como que alguém pode ser cobrado por algo que nunca conheceu? A gente, diante da nossa própria justiça, a gente vai se questionar sobre isso. Né? Como que pode uma pessoa que nunca conheceu ser julgado por isso que nunca conheceu? Mesmo se alguém dissesse que nunca ouviu falar sobre a existência do Deus verdadeiro que nós conhecemos, e se houvesse a possibilidade aí dessa pessoa ser absolvida da sua condenação, ainda assim essa pessoa seria condenada. Isso porque todos os homens, conhecedores ou não do verdadeiro Deus, possuem um padrão moral dentro de si, ou seja, todos, de uma forma ou de outra, possuem dentro de si um instinto que os levam a julgar aquilo que é certo ou errado, que os levam a julgar sobre a sua própria conduta. Existe um sentimento, uma moral que está dentro de nós, que nos leva a julgar certas situações. Nós não precisamos ser crentes para saber que matar é errado, que roubar é errado. Nós não precisamos. Um instinto, algo que vem de dentro de nós, já nos mostra, já prova a nós que existem algumas coisas que não são muito boas, que não são muito legais, certo? Então existe esse instinto, certo? No capítulo 2 ainda de Romanos, versículos 14 e 15, vai dizer assim: quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração. Veja que eles não têm a lei, mas praticam a lei, ainda que sem lei,
e mostram a obra da lei gravada em seu coração, ou seja, algo que vem de dentro, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. Então é exatamente sobre isso aqui que Paulo está falando. Esse instinto, algo que vem de dentro, um padrão moral que o homem tem por si só, que sem dúvida alguma foi colocado no homem pelo próprio Deus, para fazer com que ele perceba por si só a sua podridão, ou então entenda que existem algumas coisas que não devem ser feitas por ele, ok? É possível, então, que uma pessoa se julgue boa o suficiente para alcançar a salvação, né? Pensando no fato de que ela passou aí toda a sua vida fazendo boas obras, praticando bem, amando o seu próximo, né? Talvez uma pessoa... Ontem lá em Terra Roxa nós ouvimos o pastor falar um pouco sobre isso, né? Sobre o nosso mérito que às vezes nós pensamos que temos, né, diante do Senhor. Mas ainda que fosse dessa forma, nós sabemos que não é pelo nosso mérito, né? Não é pelo que nós podemos fazer. Mas a questão aqui é, se fosse, ainda que fosse, será que nós sempre fazemos o bem? Será que essa pessoa sempre fez o bem em todas as oportunidades que ela teve na vida dela de fazer o bem, de amar o seu próximo, de praticar boas obras? Será que ela sempre fez isso em todos os momentos? E é óbvio que não, né, irmãos? É óbvio que as pessoas, o ser humano, ele deixa de praticar o bem, deixa de amar o próximo constantemente, várias vezes durante o dia, inclusive, né? Então, até mesmo aqueles que conheceram a lei, eles não puderam ser salvos pela lei. Simplesmente por quê? Porque a lei, ela veio para oficializar a incapacidade do homem em cumprir ela, em conseguir cumprir com a lei. Então, nunca houve e nunca haverá salvação, a não ser unicamente pela graça de Deus em Cristo. Cristo veio para tornar possível a salvação ao homem. É o que diz Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. É um presente de Deus dado ao homem. Então, ao longo da história, muitas dessas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, elas viveram as suas vidas, então, mergulhadas no paganismo, na incredulidade, praticando aí uma série de atrocidades, inclusive. Então existem muitos relatos, inclusive, de missionários que foram viajar aí para tribos, para povoados, né, de índios, que nunca haviam ouvido falar da existência de Jesus e que descrevem que ao chegarem lá eles são tratados com muito desprezo, existe uma rejeição muito grande, né, é nítida a perversidade daquelas pessoas que estão ali em relação ao evangelho que estava sendo anunciado para elas. Então isso prova que aqueles que nunca ouviram o evangelho não são inocentes por isso. Pelo contrário, eles estão ali e quando ouviram, são reticentes, né? Vivem suas vidas de forma contrária, não aceitam, rejeitam, desprezam esse evangelho. E uma coisa importante também que nós precisamos falar, considerar, é que a Bíblia vai nos ensinar que o grau de conhecimento que uma pessoa recebeu também fará diferença no seu julgamento. Nós já estudamos sobre isso aqui, né? No sentido desse julgamento ser mais brando, né? Menos severo ou mais severo. Tá? Só que isso não significa absolvição, né? A absolvição só pode acontecer na justificação com Cristo, certo? Alguns receberão um nível maior de condenação, outros menor, mas o nível, é aquilo que nós falamos aqui, o nível menor de condenação já é o pior que nós podemos imaginar com a nossa mente aqui, certo? Então, esse ensino, irmãos, ele também reflete a justiça de Deus, que vai considerar o conhecimento, as oportunidades e as vantagens que um ser humano desfrutou em vida em relação à verdade da palavra de Deus que foi entregue a ela. É o que diz Lucas, capítulo 12, 47 e 48. Aquele servo que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites.
Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. É aquele a quem muito se confia, e aquele a quem muito se confia, muito mais se lhe pedirão. Então, aí outra questão que pode surgir então, né? Por que que Deus então não permite ou não permitiu que todos ouvissem o Evangelho? Seria muito mais fácil, né? Se o próprio Deus fizesse com que isso acontecesse. Diante da realidade que muitas pessoas aí não ouviram o Evangelho então, irmãos, durante toda a história da humanidade, muita gente não vai entender o motivo disso, né? Então, Deus ele tem permitido que não vai entender o fato de Deus não ter permitido que todos ouvissem desse evangelho por todo mundo, ok? E de alguma forma, irmãos, Deus ele é revelado aos homens, a todos os homens. Isso nós chamamos de revelação natural, certo? Um texto bíblico que expressa isso está lá em Salmos 19, versículo 1, que diz: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Basicamente o que esse texto aqui está dizendo, aqui de Salmos, é que o homem ele pode ter uma consciência geral sobre Deus e perceber isso através das obras da criação, através da criação mesmo, da natureza. Porém, essa revelação aqui, ela não é suficiente para que alguém seja salvo. Ela pode ser um princípio para que alguém reconheça a existência de um Deus, do Deus verdadeiro. Mas ela deixa clara aqui a condição de que todos os homens, então, são indesculpáveis diante de Deus. Ou seja, ninguém pode chegar diante de Deus e dizer que não sabia da existência dele. Deus se revela ao homem através da sua criação. E isso é um ponto para que as pessoas reconheçam a Deus, certo? É a porta de entrada para que alguém olhe e entenda. Não é possível que não exista um ser criador de todas essas coisas, de toda essa magnitude, essa perfeição que os meus olhos conseguem ver. Os ateus, por exemplo, eles não creem na existência de Deus. Mas isso é diferente de não saber da existência de Deus. Não saber é uma coisa, não crer é outra. Na carta aos Romanos, por exemplo, nós vamos aprender que os homens rejeitaram essa revelação de Deus na própria natureza e por isso eles construíram para si outros deuses. Então isso demonstra que não existe aquela ideia defendida por muitos aí, né, de que se alguém está em uma determinada religião aí, tem uma determinada crença, pratica o bem, a sua religião prega o amor, a caridade, as boas obras. Então isso já importa aí e Deus vai aceitar então esse tipo de conduta. Romanos 1, de 20 a 23 diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Veja que é por isso os seres humanos são indesculpáveis. Por quê? Porque os atributos invisíveis de Deus e o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por causa disso, os homens são indesculpáveis, porque Deus se revela, coloca os seus atributos naquilo que Ele já fez. Versículo 21, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. Que o que o texto está falando, que eles se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Eles levaram para si simplesmente aquilo que eles achavam por certo, racional entender. É isso que os ateus fazem. Eles procuram uma explicação lógica, científica, para explicar tudo de grandioso que nós entendemos que foi Deus quem fez. Ok? Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis.
Então o que o texto diz é que o homem, mesmo tendo os atributos de Deus sendo revelado na criação, em tudo aquilo que Deus fez, o homem prefere dar razão, dar lógica com seus próprios raciocínios, entendimento para aquilo que foi criado e atribui isso ao homem, cria para si seus próprios deuses, ao invés de reconhecer Deus como seu único Deus, dar glória àquele que criou todas essas coisas, certo? E existe também, irmãos, então nós falamos aqui da revelação natural, essa é a revelação natural de Deus, ok? E existe também aquilo que nós chamamos de revelação especial, que é Deus se revelando através da sua palavra, ou seja, é onde nós temos o conhecimento de todos os mandamentos de Deus, da lei do nosso Deus, do plano de salvação em Cristo, da promessa do seu retorno, do juízo que se consumará, certo? Sobre essa humanidade. Então nós nunca teremos as respostas, irmãos, para todas as perguntas que nós queremos ter, referentes aos propósitos eternos de Deus aqui. O que nós sabemos é que tudo o que acontece conforme a justa, perfeita e infalível vontade de Deus acontece justamente porque é Ele quem é soberano sobre todas as coisas. E unicamente Ele faz isso para que a sua glória seja revelada, ou para que o homem dê toda a glória a Ele, certo? Então nós não vamos ter essas respostas todas, né, como nós queremos ter. Mas nós sabemos que tudo que é feito pela perfeita vontade do Senhor. Então, entre obedecer a Deus aqui e praticar a iniquidade, o homem sempre acaba escolhendo o que é mal. Por quê? Porque isso faz parte da natureza corrompida do homem. Ainda que o homem tenha em si ali um resquício de padrão moral, normalmente, para aquele que não tem Deus, para aquele que não tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro dele, normalmente o homem escolhe fazer aquilo que lhe dá mais prazer, aquilo que traz mais contentamento para ele, certo? Então isso significa que, mesmo se todas as pessoas ouvissem o Evangelho, isso não implicaria que todas as pessoas seriam salvos. Simplesmente porque ao homem é impossível escolher bem em relação a Deus. E muito menos salvar-se a si mesmo. É por isso que, se o Evangelho é anunciado a alguém, isso representa a graça e não o direito do homem. Entenda uma coisa aqui. O pecado colocou o homem com dívida com Deus. O homem é quem tem uma dívida com Deus. E não Deus uma dívida com o homem. Deus não deve nada ao homem. Certo? Deus não deve nada, independente de quem seja. Se ouviu, se não ouviu, não deve nada. Quem deve aqui somos nós. Nós que nos desviamos do propósito. Nós quem pecamos contra Deus em nossas vidas. Então, se alguém aqui tem teria algum tipo de dívida, esse alguém seria o homem. Dívida essa paga na cruz por Cristo, para aqueles que com fé reconhecem que somente através dele pode ser salvo. Então essa questão, ela só seria um problema então, irmão, se a salvação fosse um resultado da escolha do homem, né? Porque aí sim, no dia do juízo, então, o homem chegaria diante de Deus, certo? Ali no dia do juízo, né? E falaria que, poxa, mas eu não ouvi falar desse evangelho aí, então eu tenho o direito aqui de protestar, né, diante do Senhor, né? Porque eu nunca ouvi, como que eu vou ser julgado por aquilo que eu nunca ouvi? Mas não é algo que depende do homem propriamente dito, buscar essa salvação. Então, quando nós entendemos que a salvação ela é simplesmente pela graça de Deus e que o nosso Deus ele é soberano aqui para escolher os seus unicamente pela sua vontade, sem ser influenciado então por aquilo que nós fazemos, pelas nossas escolhas, pelo nosso mérito próprio, então esse problema sobre aqueles que nunca ouviram o Evangelho, ele fica resolvido também, né? Por quê? Porque antes de tudo existir, irmãos, Deus escolheu os seus. Como diz 2 Timóteo 1,9,
chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. É o que o texto bíblico nos ensina. Então, na Bíblia nós temos vários exemplos de pessoas que nos ajudam a compreender um pouco esse tema. Jó, Melquisedeque, Abraão, por exemplo, e muitos outros aí também, né? Eles tinham aí em comum o fato de viverem em uma época onde o paganismo, a incredulidade dominava a humanidade, ok? Onde a sociedade, por si só, ela era corrompida e ela era dominada pelo politeísmo, ou seja, pela adoração a mais de um Deus, ok? Então, o culto ao verdadeiro Deus ele havia sido esquecido. As pessoas já não davam mais essa ênfase. Então, por exemplo, nós não sabemos como Jó conheceu a Deus, mas nós sabemos que ele o conheceu. Nós não sabemos quem evangelizou Melquisedeque, mas nós sabemos que ele foi um grande sacerdote de Deus. Em relação a Abraão, todos nós conhecemos a história, né? Nós sabemos que Deus o chamou do meio da sua parentela incrédula, pagã. Então todos esses homens, eles serviram ao Deus verdadeiro, né? Eles conheceram os seus mandamentos, eles creram verdadeiramente nas promessas desse Deus e eles confiaram na fidelidade dele. Então, diante disso, com segurança, nós podemos dizer que ninguém que poderia ser salvo será condenado, porque não teve oportunidade de ouvir. Isso você pode ter certeza, irmãos. Aqueles que não forem salvos, não é porque foram injustiçados, não tiveram tempo, não. Nada disso. Todos estão com a mesma oportunidade de enxergar Deus de alguma forma. No livro de Atos, nós temos, por exemplo, notícias ali do resultado de uma grande evangelização, né? E como o evangelho ele transformou exatamente aqueles que deveriam ser transformados. Perceba que os que creram foram aqueles que haviam sido designados para a vida eterna. É o que diz Atos 13:48. Os gentios, ouvindo isso, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Certo? Existe um pressuposto aqui. Creram. Quem creu? Todos aqueles que ouviram? Não. Todos aqueles que foram destinados para a vida eterna. Não é todos aqueles que ouvem que são salvos. Quantos que nós conhecemos que já ouviram tantas vezes e continuam com as suas vidas da mesma forma que antes? Então isso depende de algumas coisas aí nesse meio de caminho. Para nós finalizarmos então, irmãos, se os que nunca ouviram o evangelho fossem salvos, então a missão do evangelismo, de evangelizar, ela não teria o menor sentido de existir. Não seria necessário, então, o evangelismo, porque simplesmente seria muito melhor, mais prático, que ninguém falasse. Porque aí, já que não ouviram, todo mundo está inocente, todo mundo vai ser salvo. Para que nós vamos falar? Só que a ordenança que nós recebemos do nosso Senhor é que nós devemos anunciar o evangelho a toda criatura. Sendo então que esse trabalho ele não será em vão. Por quê? Porque dentre essa humanidade caída, Deus tem os seus eleitos, aqueles que já foram destinados aí à salvação, os quais convém serem agregados no meio do povo de Deus. E de uma forma incompreensível a nós, a nossa limitação humana, por um plano já concebido pelo próprio Deus ainda na eternidade, essas ovelhas, elas não passarão por este mundo sem ouvir a voz do seu pastor. É o que diz João 10,16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso também trazer essas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por fim, irmãos, eu gostaria que você refletisse na seguinte questão. Quem foi designado por Deus para dar continuidade no anúncio da mensagem do Evangelho? A igreja. Certo? Então, preste atenção. Se as pessoas no passado
foram para o inferno porque não foram apresentadas ao Evangelho. E se as pessoas atualmente estão indo para o inferno por esse mesmo motivo, porque não foram apresentadas ao Evangelho, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. A culpa é da igreja. Nós fomos designados a levar a mensagem do Evangelho. Deus já fez. O que Deus precisava fazer já foi feito na cruz. Ele pagou pelo perdão dos pecados, dos nossos pecados, daqueles que já estão salvos, e pelos pecados daqueles que ainda estão em outro aprisco, que ainda não foram alcançados, que serão alcançados mediante a pregação. Nós é quem fomos designados para ir e anunciar essa mensagem a toda criatura. Romanos 10, 14 e 15. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Como ouvirão se não há quem pregue? Essa é a sentença que nós precisamos aqui estar atentos em relação a isso. É muito fácil, irmãos, para nós, no nosso conforto, na nossa tranquilidade, no nosso nível alto aqui de conhecimento da palavra, já fomos, atingidos por ela, já fomos salvos por essa palavra. É muito tranquilo nós sentarmos aqui e falarmos assim: não, mas aqueles que nunca ouviram o Evangelho, Deus vai ter graça deles, porque eles nunca ouviram, tadinhos, são inocentes, vão ser salvos. Não, eles vão ser condenados e a culpa é nossa. Porque como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se não existem pessoas ali falando, mostrando, ensinando, apresentando esse Evangelho, esse Deus, esse Cristo que morreu pelo pecado dessas pessoas? Como eles saberão disso se não há quem leve, se não há quem envie, se não há quem se dispõe a falar, a pregar, a anunciar? A responsabilidade disso é nossa, irmãos. É nossa. Nós temos a responsabilidade de pessoas estarem morrendo, indo para o inferno, sem conhecer o Evangelho. Essa responsabilidade não está na conta de Deus. O que Deus tinha para fazer, Ele fez na cruz, através de Cristo. Ele morreu pelos pecados de todos aqueles que são seus. Certo? Tudo bem, nós sabemos. Deus sabe aqueles que são dele. Nós não. E é por isso que nós precisamos pregar a todos indistintamente. Nós não sabemos quem são. Deus é quem sabe. E só a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. E nós fomos designados a anunciar essa palavra. Percebe como as coisas vão se encaixando, então? As pessoas não crerão porque não há quem pregue. As pessoas são alcançadas pelo ouvir da palavra. E nós fomos chamados para ir levar essa palavra. Então está tudo aqui. Está tudo na nossa cara. Está tudo muito claro, muito nítido para nós. Nós só precisamos fazer. E não culpar Deus por aqueles que são julgados, condenados por não terem ouvido o Evangelho. Como nós dissemos lá no começo, nós partimos do pressuposto de que todo homem é culpado. Não há um sequer que seja bom. Não há um sequer que busque fazer o bem. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos, sem exceção. Todos pecaram. Todos estão condenados. O que seria justo aos nossos olhos hoje? Todo mundo ser condenado. Porque quem errou com Deus somos nós, não Ele conosco. Quem continua errando, pecando, falhando, sendo falho, omisso, somos nós e não Deus. Então, o que seria justo aos nossos olhos é que todo homem seja condenado. Às vezes a gente fica querendo reivindicar algumas coisas de Deus, irmãos, não faça isso. Se nós somos reivindicar aquilo que é nosso por direito, é o inferno. É a cruz. Era para nós ter sido pregados naquela cruz, não Deus. Oi?
Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Mas nós não sabemos quem são os escolhidos. Nós temos que então ir e pregar o evangelho a toda criatura.